Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos analisar o comportamento de uma função que relaciona o preço de um ingresso e o número de pagantes. Faremos também a avaliação do comportamento do gráfico utilizando o software GeoGebra. Então, vem comigo. O gerente de uma casa de espetáculos verificou durante uma temporada que o número de pagantes Y em um musical variou de acordo com o preço X em reais do ingresso para o espetáculo. Então aqui nós já temos duas informações importantes, né? Y significa número de pagantes e X representa o preço em reais do ingresso. É importante que isso fique claro, porque como são as duas variáveis que relacionam o problema, o tempo todo nós vamos estar lidando com as duas. Então, y representa o número de pagantes e x representa o preço do ingresso para aquela situação. E aí, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Ele apresenta aqui ó, que y é igual a 400 menos 5,5 de x. Isso aqui representa uma função do primeiro grau, só que ela é uma função definida por um intervalo. Ela varia de 20 até 120, ou seja, o menor valor que pode ser cobrado pelo ingresso é de R$ 20 e o maior valor que pode ser cobrado pelo ingresso é de R$ 120. Agora sim, analisando essa função, vamos representar como é que seria a visualização dessa função no gráfico, sem considerar esse intervalo, tudo bem? Então, para isso, a gente estabelece duas etapas. A primeira delas, nós vamos zerar o valor de x. Então, quando x é zero, qual vai ser o valor de y? 400 menos 5,5 vezes zero. 5,5 vezes zero vai embora e acaba sobrando só 400. Então, quando x é zero, y é 400. O que é que isso quer dizer? Que essa reta, ela corta o eixo y no ponto de coordenada 0 e 400. Vamos fazer agora o procedimento para y igual a zero. Então, para y igual a zero, nós vamos ter que 0 é igual a 400 menos 5,5 de x. Vamos continuar aqui. Então, nós vamos ter que 5,5 de x é igual a 400. Se você dividir aqui 400 por 5 dá 80. E aí agora esse 2 multiplica 80, né? Isso quer dizer que x será igual a 160. Tudo bem? Então, isso quer dizer que no eixo x, essa reta vai cortar no ponto de x é igual a 160, ou coordenada 160 e 0. Então, vamos representar esse comportamento através de uma reta. Lembrando que aqui a sua função, como a é negativa, ela vai ser decrescente, né? Então, pegando aqui a nossa régua, nós vamos ajustar mais ou menos assim, considerando que a gente está fazendo sem escala, tá? E aí, esse é o comportamento da nossa função, representado aí por uma reta decrescente. Lembrando que nós temos aqui em x o valor em reais do ingresso e em y nós temos o número de pessoas, né? Então, esse ponto para y a gente descobriu que vale 400, aqui é zero e aqui é 160 reais, tá? Então, assim, esse seria o comportamento gráfico se a gente não considerasse o intervalo de 20 até 120. A questão é que nós nunca vamos atingir esse valor 400, porque ele indicaria que o x é zero, e percebe que o x, o menor valor dele é 20, e também nunca vamos atingir esse 160, porque o maior valor que x pode assumir é 120.
Então, a gente vai estar analisando um gráfico limitado, através de um intervalo. E aí nós vamos demonstrar a seguir no GeoGebra. Vamos agora para as perguntas. A letra A quer saber qual foi o número de pagantes quando o preço do ingresso foi de R$ 60. Bom, se o preço do ingresso era 60, ele quer que você diga para x igual a 60, quanto vale y. Então, a questão quer saber isso. Então, basta substituir. Então, y vai ser igual a 400 menos 5 meios de 60. Aqui, novamente, eu posso pegar o 5, multiplicar por 60, vai dar 300, dividido por 2, vai dar 150. Então, aqui vai sobrar 400 menos 150. Logo, y será igual a 250 pagantes, né? Então, está respondida aí a nossa letra A. Então, nós já temos aqui a resposta da letra A, porque foi feita em cima de uma substituição direta. E aí, da mesma forma que nós fizemos na introdução do problema, vamos ver esses dados no gráfico. Lembrando que x representa reais, y representa pagantes. Qual é o valor que eu tenho para x? Eu tenho o valor aqui de 60. Como aqui eu sei que vai de 0 até 160, mais ou menos aqui no meio é 80, significa que o 60 está mais ou menos por aqui. Então, esse é o nosso valor 60. O correspondente dele em y vai ser 250. Então, vamos representar o correspondente. Então, aqui, quando x é igual a 60, vamos botar tracejado. Então, quando x é igual a 60, o nosso valor de y correspondente, aqui, vai ser igual a 250. Então, quando x é igual a 60, y é igual a 250. Ok? Na letra B, ele vai fazer agora o oposto, né? Ele vai dar o valor de y e vai pedir o valor de x. Mas o procedimento será exatamente igual. Então, na letra B, ele coloca que o número de pagantes em uma noite foi 320. Número de pagantes. E ele quer saber o valor cobrado, ou seja, ele quer o valor de x. Então, para y igual a 320, dessa vez ele quer saber o valor de x. Então, substituindo aqui na função, nós vamos ter que 320 será igual a 400 menos 5 meios de x. Passando aqui o termo x para o primeiro membro, daí ele passa positivo. Vamos ter que 5 meios de x é 400 menos 320. 5 meios de x será igual a 80. E x será igual a 2 vezes 80 dividido por 5. O 5 aqui está multiplicando, passa dividindo, né? E o 2 que está dividindo passa multiplicando. 80 dividido por 5 vai ser igual a 16. Logo, x será igual a 32. Mas aí, como nós sabemos que isso tem a ver com dinheiro, né? A gente pode responder assim, 32 reais. E aí está respondida a letra B. Vamos agora fazer essa análise gráfica do comportamento. Então, nós temos os valores 320 e 32 para colocar na reta, né? Lembrando que aqui é x reais, y número de pagantes. Aqui nós descobrimos que é 0, aqui é 160, a metade é 80. O nosso resultado deu 32 e 320 para y. Se aqui é 400, a metade vai ser 200. 320, aqui poderia ser 300, né? Então, 320 está mais ou menos por aqui. Então, aqui a gente coloca o nosso 320 e vamos ver qual é o correspondente dele no eixo x, que a gente já sabe que é 32.
Estou puxando aqui a régua. Quando y é 320, esse aqui será o valor de x correspondente. E esse valor nós já descobrimos que vale 32, tá? Então, essa seria a representação gráfica da letra B. E aí vamos agora para a letra C, para fechar o resultado. Só que cuidado, na letra C ele agora vai pedir a arrecadação. Nós queremos saber quanto que o dono da festa, por exemplo, ganhou com aquela venda naquele dia. Então vamos lá. Pergunta quanto a bilheteria arrecadou quando o preço do ingresso era R$ 90. Então, assim, eu não tenho como descobrir quanto arrecadou se eu não souber quantas pessoas estiveram presentes na festa. Então, o primeiro passo, que eu vou chamar aqui de I, vai ser descobrir para x igual a 90, quanto vale y, ou seja, quantas pessoas foram à festa quando o ingresso foi R$ 90. Então, o meu y vai ser 400 menos 5 meios de 90. Daí, 90 dividido por 2 é 45. E aí o valor de y vai ser 400 menos 5 vezes 45. Podemos puxar aqui a calculadora. 45 vezes 5 dá 225. Então, 400 menos 225. Logo, o valor de y será igual a 175. Então, 175 pessoas foram à festa quando o ingresso estava custando R$ 90. Mas a questão não quer saber isso, né? A questão quer saber qual foi a arrecadação. Essa arrecadação nós podemos chamar de K. Ora, como é que você calcula a arrecadação de uma festa? Você vai pegar y vezes x. Você vai pegar o número de pessoas que foram a essa festa e multiplicar por quanto ela pagou pelo ingresso. No caso aqui da letra C, nós já descobrimos que 175 pessoas foram à festa e elas pagaram R$ 90 pelo ingresso. Logo, a arrecadação será esse produto de 175 vezes 90. Então, nós vamos obter R$ 15.750. E aí está respondida a nossa letra C. E aí nós não temos como colocar esse valor no nosso gráfico XY, justamente porque a arrecadação ela não foi objeto de análise gráfica, porque a função que está aqui definida, ela não está representando a arrecadação. E aí a gente poderia criar um gráfico para a arrecadação, mas não vai ser objeto desse vídeo no momento. Nós vamos só aproveitar o gráfico para encerrar o valor com a coordenada x90, y igual a 175. Então, aqui nós temos o 0, o 160 lá do início, e aqui o 400. Como o valor de x é 90, como aqui a metade é 80, 90 vai estar mais ou menos aqui. Então, o nosso objetivo vai ser marcar o correspondente de x igual a 90 em y, que a gente já sabe, está aqui, ó, que é igual a 175. Então, puxando aqui a nossa régua, para x igual a 90, y será igual a 175. Então, está aqui o valor para y, 175. Com isso, a gente conclui a letra C do problema. E agora nós vamos analisar todos esses valores que a gente descobriu na letra A, na letra B e na letra C, utilizando o software GeoGebra. Vamos lá para fechar o problema. Então, aqui no software GeoGebra, vocês estão observando que eu fiz a reta, né, que vai de C até D.
Se você continuar essa reta até y, você vai tocar no 400. Se você continuar essa reta até x, você vai tocar no 160. Porém, ela é uma função que ela é limitada para x. Ela vai de 20 como sendo o menor valor até 120 como sendo o maior valor. Esse ponto P que está sobre essa reta e que pode se movimentar, ele estabelece justamente a coordenada, e aí a gente pode fazer aparecer essa coordenada, vamos exibir. Então, exibindo aí a nossa coordenada, né? Você tem aqui, por exemplo, a posição 50, né, aproximadamente, e seria 50 o preço do ingresso, e aqui aproximadamente 274 pessoas, né, que pagaram esse valor. Então, assim, o que que a letra A pediu? A letra A pediu quando o ingresso é R$ 60, qual é o número de pagantes? Então, vamos colocar aqui a posição do ingresso em 60, e aí tá aí, ó. Quando o ingresso custa R$ 60, o número de pagantes será 250. Percebe, ó? Quando x é igual a 60, y é igual a 250. Então, confirma aí o que a gente encontrou na letra A. Na letra B, ele pergunta quanto foi pago no ingresso quando 320 pessoas foram à festa. Nós encontramos que foi pago R$ 32. Então, vamos colocar o ponto P de maneira que esse y aqui seja 320. Então, vamos lá, 320, aí, mais ou menos aí o valor. A gente pode melhorar um pouquinho a aproximação, mas está aí. Então, quando 320 pessoas foram à festa, foi pago R$ 32, que seria aqui o 31,82. Se a gente melhorar um pouquinho aqui, a gente consegue chegar aqui no 32 aproximado, beleza? E por último, quando o ingresso custa R$ 90, nós descobrimos que são 175 pagantes. Então, vamos colocar o P lá no x igual a 90, pertinho dele. Opa, vamos lá. 90, 90, tá aí. 175 pagantes aproximadamente, que foi o que a gente obteve aqui na nossa representação gráfica, né? Então, se a gente tentar aproximar mais um pouquinho aqui do 90, pronto, tá aí. 90 aproximadamente, 175, que foi o número de pagantes. E aí foi quando a gente fez o produto do x por y para descobrir o valor da arrecadação, tá? Então, essa foi a nossa representação gráfica no GeoGebra. Espero que vocês tenham entendido e valeu, até a próxima.